O que você precisa analisar num fundo imobiliário para saber se é um bom investimento para o seu perfil e para os seus interesses? Patrimônio líquido, portfólio, taxa de administração, rentabilidade histórica? O que é mais importante e menos importante? Vou te contar sobre tudo isso e muito mais com o Arthur, mestre dos fundos imobiliários, nesse vídeo. Fica de olho e vem com a gente! Estou ao meu lado então com o Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários. Grande Bernardo. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela visita, é um prazer te receber aqui de novo. Obrigado pelo convite novamente. Imagina, sempre está de casa. Vocês já devem conhecer o Arthur, o segundo vídeo mais visto desse canal era sobre os melhores fundos imobiliários de 2019. E já temos um histórico aqui de parceria. Quem quiser assistir esse, quais os melhores fundos imobiliários ou setor imobiliário para 2019, vou deixar o link aqui em cima para assistir depois. Mas bom, Arthur, obrigado pela parceria, por estar aqui novamente. E eu queria sua ajuda hoje para contar para as pessoas como que a gente faz para analisar um fundo imobiliário. É um assunto, na nossa percepção, que as pessoas muitas vezes elas acham que entendem sobre o setor imobiliário, mas o fundo imobiliário ele tem algumas características e peculiaridades, né? Então eu queria falar com você sobre isso hoje. Só antes de você falar, pedir para o pessoal que está assistindo já se inscrever no canal do IAB aqui no YouTube, botando aqui embaixo. Já deixa o seu like, porque o vídeo está muito bom. Compartilha com as outras pessoas e faz tudo isso também no canal do Arthur, né? Isso aí, me acha lá. Arthur Vieira de Moraes, me acha no YouTube. A gente vai deixar o link aqui embaixo também para você acessar o canal do Arthur, se inscrever, compartilhar e deixar likes também. Isso aí. Vamos lá. Vamos, muita coisa ao mesmo tempo. Mas primeiro, você falou um negócio interessantíssimo. As pessoas acham que entendem do setor imobiliário. Tanto para investir direto em imóvel quanto para investir em fundo imobiliário. E o setor imobiliário não é um negócio tão simples ou banal. Ele é tão profissionalizado quanto o investimento em bolsa, em renda fixa, coisa assim, né? A questão então é que o fundo imobiliário ele também ajuda com isso. Porque eu, investindo via fundo, eu tenho um profissional que é o gestor e esse cara vai ser especializado naquilo que o fundo que eu escolhi investe. Legal. O principal é o seguinte, é entender o que é investir num fundo. Isso significa dizer o quê? O fundo tem um patrimônio e esse patrimônio pertence totalmente ao fundo. E eu, comprando cotas, comprei uma fração ideal desse patrimônio. Então, por que eu falo isso? O que eu tenho que analisar antes de investir num fundo imobiliário? Aquilo que de fato eu compro, que é o patrimônio. Se eu quero ter bons rendimentos investindo em fundo imobiliário, eu tenho que ter um bom patrimônio. É isso. Não é que o rendimento ou a rentabilidade não seja importante. Claro que é. Mas ele vai estar lá no final da sua análise. Entendi. Depois que eu olhei um patrimônio que me interessa, é de qualidade, ele é bem gerido, o gestor é bom, aí eu vou dar uma olhada se a rentabilidade está adequada para o momento. Porque eu posso ter um bom fundo que não é neste momento um bom negócio, porque ele está caro demais, a rentabilidade vai ser muito baixa. E o fundo imobiliário ele é um ativo de renda variável, mas com características de renda fixa. Qual é? Uma distribuição constante de renda. Mas a gente nunca pode perder de vista que ele é um ativo de renda variável, que essa renda é variável porque ela varia conforme o lucro. Então, se o lucro aumentar, eu vou ter mais renda, se o lucro diminuir, eu vou ter menos renda. E também não é difícil, a gente vai ver com informações básicas, gratuitas, como fazer essa análise. Vamos mostrar então? Vamos lá, vamos lá. Peguei aqui o computador para mostrar com o Arthur, a gente vai analisar, vai mostrar um pouquinho sobre um fundo imobiliário que o Arthur escolheu. Não é uma recomendação de investimentos, é importante deixar sempre claro, né? Isso, a gente pegou um fundo que é dos mais negociados, que tem um dos maiores patrimônios e que é bem diversificado, porque todo mundo que já me viu falar de fundo imobiliário sabe que eu me interesso por fundos que sejam multiativos, ou seja, eles têm muitos ativos no patrimônio, e multiusuários. Então ele tem lá 5, 10, 20 imóveis alugados para 5, 10, 20 locatários diferentes. Então aí eu tenho diversificação e consigo aproveitar uma das melhores coisas de um fundo imobiliário, que é o patrimônio de qualidade diversificado. Legal. Então o fundo que a gente vai analisar é um fundo da Kinea, né? E aí dentro dessa aba investimentos imobiliários, e já é o primeiro, o Renda. Isso, vamos ver. KNRI11. Foi o primeiro fundo da gestora, né? E é um dos grandes fundos, tem quase 3 bi de patrimônio. Acho bacana a gente dar uma olhada na carta do gestor. Então essa carta dá para ver que ela é mensal e ela já começa com o gestor falando, ó,
investidor, durante esse mês não teve muita alteração, mas quando tem, ele vai lá e conta. Sabe quando você está no avião, de vez em quando o piloto entra... Boa tarde, passageiros, aqui é o comandante, com algumas informações sobre o voo. Tantos graus, tá tudo bem, tá chovendo no destino. Tem turbulência, não tem turbulência? Então, ele avisa, ó, tá chovendo no destino, tem um imóvel que vai ficar vago daqui 1 ou 2 meses, ou tem um imóvel que a gente vai alugar, que está terminando a reforma, ele dá essa geral já no começo do relatório. É interessante ler a carta ao gestor, né? Isso devia ser uma obrigação do investidor. Leitura de cabeceira. Eu falo muito para as pessoas assim, como o acesso é muito fácil, compra uma cota de um fundo imobiliário, este ou qualquer outro, vai entrar 70 centavos, 70 e poucos centavos de rendimento, mas vai levar um aprendizado muito grande. Então, compra uma cota, vai no site do gestor, coloca o seu e-mail lá e começa a ler o que o gestor vai mandar, a carta do gestor, o fato relevante e tal. Legal. Isso vai ser uma escola de investimento. E aí depois, você vai aprendendo aos poucos. As pessoas investem. Legal. Então, algumas informações já muito boas aqui no começo. Ó. Patrimônio líquido do fundo. Estamos falando de um fundo de quase 3 bilhões de reais. Fundo grande, ele tem acesso a mais imóveis de maior qualidade, ele consegue fazer negociações melhores, ele chega num prédio e fala, eu quero o prédio inteiro. E aí ele negocia preço, diferente de falar, eu quero 1 andar, 2 andares e tal. Então o patrimônio líquido já é um primeiro indicador importante de se analisar. Isso, ideal que fundos grandes. Ideal que sejam patrimônios grandes também. E isso vai crescendo ao longo do tempo. Né? Tá. Olha uma informação legal aqui, ó. Valor patrimonial da cota. Quando eu compro um fundo imobiliário, eu compro o patrimônio. Sim. Este número de patrimônio aqui, ó, esses quase 3 bi de patrimônio, dividido por esse número de cotas, está dando 144,14. Tá. Então, para cada cota que eu compro uma fração ideal de R$ 144,14 deste patrimônio. Tá. Por quanto eu pago essa cota? Por quanto eu compro essa cota? Quando ele fechou esse relatório, ela estava R$ 155. Então, vamos lá. Eu estou pagando R$ 155 por algo que me dá direito a 144 de patrimônio. Tem um ágio aí. Sim. Certo? Sim. Então já é uma análise interessante de fazer, a relação do preço da cota em relação ao valor patrimonial da cota. Nesse caso tem um ágio. Então estou pagando 7% de ágio sobre o patrimônio. Particularmente eu considero normal. 10 para cima, 10 para baixo, pagar 1,10 ou 0,90 para mim é a mesma coisa. Tá. Por quê? Porque o valor de mercado da cota oscila o tempo todo na bolsa. Sim. E o valor patrimonial do fundo não, ele é mais estático. Mas muito acima de 10%, o fundo é bom, mas talvez não seja um bom momento para comprar. Muito abaixo de 10%, você fala, pô, tem um baita de um desconto aí, deve ser um bom negócio. Ok, mas esse desconto ele não vem à toa. Por que está tão descontado, né? Então vá descobrir o porquê que ele está descontado, né? Pagar muito barato... Coisa boa custa caro. Boa custa caro. Comprar um negócio bom pelo preço que ele vale é um bom negócio. Vacância é importante analisar? Vacância é uma informação boa. Vacância é qual a porcentagem dos imóveis que está vaga. Então aqui ele está falando, a vacância física é de 5% e a vacância financeira de 8,3%. O que é isso? Fisicamente, em números de metros quadrados, 5% da carteira está vazia. Só que veja que esses metros quadrados vazios, eles são de qualidade talvez superior à da média da carteira. Sim, por isso que a vacância financeira... Isso. Então ele é ocupado, ele deve gerar aí uns 8% a mais de faturamento para o fundo. É normal ter alguma vacância, né? É normal ter alguma vacância. Principalmente num fundo maior como esse. Tem algum limite que você ache razoável? Acima de 10% de vacância, ele pode começar a comprometer bastante a distribuição de rendimento. Tá bom. Né? E depois da vacância, estava descendo aqui na tela. Ele está mostrando aqui, ó, o rendimento pago pela cota. É isso que eu falo que é a primeira coisa que a maioria das pessoas analisa, que deveria ser a última coisa que eu vou analisar. Mas entendendo, então, se eu pago R$ 155 pela cota e espero receber 74 centavos de rendimento por cada cota, posso fazer a seguinte conta. Eu divido 0,74 por 155 e multiplico por 100. Então isso vai me gerar 0,48% de rentabilidade no mês. E aí aquilo que a gente falou, não é renda fixa. Talvez esse 0,74 seja maior, seja menor ao longo do tempo. Aqui começam coisas interessantes. A receita por estado. Então isso é um fundo de tijolo e ele tem 17 propriedades, tá vendo? Sendo 9 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Ele está 58% no estado de São Paulo, 18% em Minas Gerais, 24% no Rio de Janeiro. A receita dele vem 56% dos ativos de logística e 44% dos escritórios. Aqui um dado importante que não vai dar tempo da gente explicar, os contratos são parte típicos e parte atípicos.
Mas eu deixo um convite, lá no meu canal tem um vídeo explicando o que é contrato típico, Vamos deixar o link aqui em cima. Então olha o tanto de informação disponível que a gente tem para tomar decisão, né? Mostrando isso, a gente não está dizendo aqui se o fundo é bom ou se o fundo é ruim, e as informações elas são apenas fatos. Sim. Mas aí qualquer um tem acesso às informações para decidir se ele considera isso bom ou se considera isso ruim. Ó, cronograma de vencimento e de revisional dos contratos. Isso aqui é importantíssimo e vai ser uma informação que vai ser complementada quando as pessoas entenderem assistindo lá o outro vídeo. Mas olha que legal, em 2019, 2% dos contratos vão vencer e 14% deles chegam nesse período de revisional que o contrato não venceu, mas as partes podem renegociar o valor do aluguel. Então eu vejo aqui que 16% da receita desse fundo vai sofrer um impacto em 2019. Esse é o fato. O que eu espero? Eu espero que os preços agora, quando forem renegociados, vão ser renegociados para cima, para baixo ou vão se manter. E aí ele vai mostrar o portfólio, ó, que é por onde deveria começar a nossa análise. Então, comprando cotas desse fundo, aí seja é um lá, portfólio, né? Tá por volta de R$155, eu compro uma cota, é uma fração deste patrimônio que me leva a ter uma participação em todos esses edifícios. Posso tirar algumas dúvidas? Claro. Aqui é um portfólio super diversificado. Quanto mais diversificado o portfólio do fundo imobiliário, melhor aquele fundo ou não necessariamente? Eu entendo que sim. Esse fundo tem uma característica quase que única no Brasil. Ele tem escritórios e logística, e galpões e logística. Então, se eu quero investir nesses segmentos, quanto mais diversificado, melhor. Mas também diversificado e eu vou ver qual a qualidade dos ativos. Eu posso ter fundos que têm ativos majoritariamente de alta qualidade, são chamados AAA. Sim. Tem outros que vão ter ativos nível B, classe B, e não é que um seja melhor do que o outro. Você espera mais rendimento do classe B, já que ele te oferece um pouco mais de risco, menos rendimento do classe A, porque ele oferece menos risco. Então eu posso, no meu portfólio, ter um fundo que é classe A, ter um fundo que é classe B. Entendi. E aí eu vou misturando, um vai render um pouco mais e vai ter um pouco mais de risco, outro rende menos, tem menos risco, e eu vou equilibrando a relação retorno ajustado por risco do meu portfólio. Legal. Para analisar os imóveis e analisar se eles são bons ativos, tem que conhecer o mercado. Então saber, por exemplo, se esse edifício na Rua Gomes de Carvalho, ele está numa rua boa, numa região boa. Se eu, por exemplo, não sou de São Paulo, nunca fui a São Paulo, se ele é um prédio bom, se ele tem vantagens, enfim, eu preciso analisar cada um. Aí eu vou passar algumas coisas bem gerais que qualquer um é capaz de analisar. Primeiro, capitais. Tá. Esse país é lindo, é grande, é rico, mas ele é extremamente concentrado no Sudeste. Então, estar nas grandes capitais é importante. Então, opte por fundos com ativos nas grandes capitais. Nas grandes capitais. Tá. Tem muitos relatórios de consultorias imobiliárias também gratuitos. Vou citar o nome de algumas, ó. Cushman, Newmark, que mais? JLL, Colliers. 4 que me vieram à cabeça. Você encontra relatórios trimestralmente gratuitos falando da qualidade do ativo, do mercado. Então eu quero ser mais específico na minha análise. Eu acho que o aluguel aqui da Vila Olímpia, onde está esse primeiro edifício, ele vai subir ou vai cair nos próximos meses. Eu consigo conciliar essa informação com os relatórios das consultorias imobiliárias. Entendi. Tá? Se eu quiser ser mais específico. Agora, o principal aqui é entender ou dar uma olhada no portfólio, te parece um portfólio de qualidade, todo o resto é para isso que você paga a taxa de administração, certo? Você confia que o gestor é bom, você paga bem o gestor e ele vai fazer isso por você. Ele vai escolher imóveis que não sejam mal localizados, ele vai escolher bons inquilinos, que também é importante, não adianta colocar qualquer cara lá. Claro. Então um imóvel, né, um patrimônio de bons imóveis, mas também um bom gestor. Aqui no fundo imobiliário, a gente tem uma comunidade muito ativa e muito rica. Então o cara vai participando de fóruns, grupos de WhatsApp e tal, lendo o noticiário de finanças, ele vai percebendo quem são os bons gestores e os gestores não tão bons. E outra coisa, a gente passou por uma crise recente. Sim. Como que os gestores passaram pela crise? Qual que foi? Todo mundo ficou com vacância, mas uns ficaram com mais vacância, outros ficaram com vacância por mais tempo. Então, você dá uma olhada no passado, você consegue ter uma noção de quem foi bom gestor, quem saiu melhor no período de crise. Legal, adorei. Um último comentário que as pessoas normalmente, elas muitas vezes perguntam quanto que eu preciso investir num fundo imobiliário para ganhar R$50 mil por mês de distribuição. Posso investir uns R$1.000?
R$ 1.000, o que eu faço? Primeiro, não é um fundo que eu simplesmente ligo para o gerente e falo, aplique R$ 1.000. Sim. Eu tenho que comprar cotas. Então, eu vou dividir R$ 1.000 por 155, dá 6,45 cotas. Tá. Não dá para comprar 0,45. Sim. Então, eu vou conseguir comprar 6 6 cotas. cotas. E aí, o que eu espero? Que 6 cotas, se esse rendimento de 0,74 se mantiver, ele vai me gerar 6 vezes 0,74, R$ 4,44 de rendimento no próximo mês. Tá. À medida que eu for comprando, e isso é uma coisa bacana, você olha e fala, pô, mas tão pouco. E se fosse para investir em imóvel, você conseguia com R$ 1.000? Pois é. Ou tinha que juntar 300, 400, 500 mil reais? Sim. Mês que vem vai ter mais R$ 200, compra mais uma cota. Vai chegar uma hora que o que entra de rendimento já dá para comprar mais uma Claro. cota. E aí você vai começou a reinvestindo. mágica da progressão geométrica, né? É importante as pessoas saberem também os parâmetros, porque a gente recebe muito essa dúvida. Fala, pô, com R$ 1.000 eu consigo ter R$ 10.000 de rendimento? Não é assim que funciona, obviamente. Claro que não. Legal. Vou deixar minha máxima aqui. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. E aí, o que você achou dessa aula do Arthur sobre como analisar um fundo imobiliário? Quais aspectos são mais importantes? Quais aspectos você deveria começar na sua análise do fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo, esse vídeo te ajudou a entender mais ou ainda ficou com muita dúvida? Comenta aí que eu quero saber e o Arthur também quer saber. Deixa o seu like para o YouTube entender que você gostou do vídeo e mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, botões do YouTube estão aqui embaixo. Compartilha com as outras pessoas e faz tudo isso também no canal do Arthur. Ele vai deixar o link aqui embaixo para você conhecer e conhecer muito mais sobre fundos imobiliários e sobre tudo que você tem que analisar para fazer melhores investimentos. Só lembrar que não é uma recomendação de investimento. Não é uma recomendação de investimento, com certeza. Faça isso com outros fundos também. É só o passo a passo de como eu analiso fundos imobiliários. Com certeza. Valeu, Arthur, obrigadão, cara. muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.